Bom dia. Vou falar de um assunto que eu já falei dezenas de vezes, mas a cada dia eu acho pertinente retomar ao mesmo assunto. Pela a maneira como fomos treinados. Eu já falei algumas vezes que nós fomos treinados como elefante de circo, para nos sentirmos incapazes. Fomos treinados para não ter a percepção do que é certo do que é errado. Fomos treinados apenas para bater palma para a multidão, sem saber por que estamos batendo palma. Porque é muito melhor você acompanhar a maioria, mesmo que cegamente, do que ter uma opinião própria. E para que a gente entenda como funciona, eu já falei isso várias vezes. Hoje não, que aqui no Brasil é proibido, não há mais animais em circo. Mas não, os caras pegavam um elefante pequeno e pegavam uma grande barra de ferro que era incompatível com a sua massa e prendiam o elefante naquela barra de ferro e chicoteava o elefante. O elefante pequenininho, novinho, tentava arrastar aquele ferro e não conseguia, pois a massa era incompatível. E assim eles faziam por várias vezes, até que o elefante usasse a memória fotográfica e armazenasse. Sabendo que os indivíduos têm 3 memórias, então o elefante memorizava aquilo ali. Então registrava que ele era incapaz de arrastar aquela bola de ferro. Dali para frente o elefante jamais tenta. Então o elefante cresce, que aquilo ali seria uma coisa insignificante, ele arrastaria para qualquer lugar, mas ele se sente incapaz. Ele nem sequer tenta, porque se ele tentasse, ele arrastava. E é assim que nós fomos treinados por muitos anos. Aí eu quero falar de uma coisa que muito me dói, porque isso prova a nossa incapacidade de perceber as coisas e como fomos treinados para nos sentirmos incapazes e não percebemos isso. Eu já falei outras vezes que o pior escravo é aquele que pensa que é livre. Os escravistas modernos nos convencem da nossa liberdade. Portanto, aquele escravo que acha que é livre, ele não luta pela sua liberdade. Então a escravidão moderna é a pior escravidão que existe. Eu vou dar um exemplo aqui agora que dói no meu coração. A palavra racismo já é uma intolerância. A palavra preconceito é uma coisa, confunde racismo, preconceito com intolerância. E o pior é que isso vem de cima para baixo, até no meio jurídico. A palavra injúria racial, que se dirige quando a pessoa, ou que é aplicada perante a lei, quando você se dirige a uma comunidade negra, ou racismo, quando eu me dirijo a uma comunidade negra. Quando eu me dirijo a uma comunidade negra, é racismo. Quando eu me dirijo a uma pessoa, é injúria racial. Essas duas palavras em si é inaceitável, é inconcebível. Elas duas em si, tanto racismo como a intolerância racial, ela é intolerante. Primeiro, o professor de português aí, me explica, por favor, qual é o primitivo do racismo? Se não é raça? Qual é o primitivo do injúria racial, se não é raça? Logo você está identificando a cor negra como uma raça. E não é. A cor negra não é uma raça. É sangue do nosso sangue. Eu tenho um neto que é um neguinho maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Tauan. Então meu neto é de outra raça. Aí vem o que fizeram no Brasil que dói. Cota racial. Cota racial é um atestado de incompetência. Cotas raciais, essas cotas, é um atestado de incompetência que estão fazendo com que as pessoas assinem
achando que é benefício. Imagine, nós não precisamos de cota, precisamos de ensino de qualidade e de respeito. As pessoas não precisam de cota, mas tem alguém por trás, algumas ONGs, algumas pessoas negras que são beneficiadas com isso. Ah, não, isso é mil maravilha. Não é mil maravilha coisa nenhuma. Quando a cor da minha e da tua pele serve de algum parâmetro para que venhamos a obter alguma vantagem, isso porventura não é apartheid social? Então as cotas é uma vergonha. E infelizmente há muitos escravos modernos batendo palma e dizendo precisamos de mais cota. Vocês deviam se vergonharem.